Então, meus amigos, agora continuamos falando do código. E eu quero chamar a sua atenção agora para Abraão, que é um personagem muito importante na história do povo hebreu. Abraão tinha sua mulher e ele não tinha filho com ela, Sara. E o nome dele era Abrão. De acordo com o relato bíblico, Deus falou com Abrão que ia mudar o seu nome para Abraão, que significa pai de grandes nações. O curioso, meus amigos, é que nessa época, Abraão ainda não tinha nenhum filho com a sua esposa, que era de quem ele queria ter a sua descendência. E Abraão, significando pai de muitas nações, mostrava uma mudança no pensamento de Abraão. Ou seja, essa orientação visava mudar a mente de Abraão para pensar em grandes nações sendo seus descendentes. Mas uma coisa interessante que reforça isso que eu estou falando é que, de acordo com a Bíblia, Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o céu, vê as estrelas e tenta contá-las. É óbvio que é impossível. E ele disse: assim será a tua descendência. Então Deus estava criando na mente de Abraão uma imagem que era o céu com suas estrelas incontáveis, para que ele tivesse uma ideia, uma imagem de como seria sua descendência. Para reforçar, disse também: Abraão, olha para o mar e conta os grãos de areia. Ora, é impossível. Nem hoje ninguém pode contar, quanto mais Abraão, que não tinha nenhum recurso tecnológico. E com isso ele disse: assim será a tua descendência. Vejam que tinha uma inteligência, criando na mente de Abraão uma imagem da descendência dele multiplicada, de forma incontável. Então, Abraão teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó, que é sobre ele que eu quero falar com você, porque serve para ilustrar o que eu estou falando sobre esse código tão fantástico que nós estamos agora procurando passar para você. Jacó foi trabalhar com um homem e se apaixonou pela filha dele. Trabalhou durante 7 anos para Labão, que era um tio dele, inclusive, um parente dele. Trabalhou 7 anos para Labão para poder casar com uma filha dele. Naquele tempo, as negociações eram um pouco diferentes de hoje. Trabalhou 7 anos e Labão deu uma filha para ele, mas aquele que queria era mais nova, teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a segunda, e assim ele ficou com as 2 irmãs, depois de 14 anos de casado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar da estratégia de Jacó para aumentar o seu rebanho. Depois que ele trabalhou os 14 anos, ele combinou com Labão, então já seu sogro, como é que ele ia receber o seu salário. E o acordo foi o seguinte: o gado malhado, no caso, as ovelhas que nasciam malhadas ou listradas, eram em bem menor número do que as que nasciam lisas. Então o acordo foi assim: o gado malhado e listrado é meu, no caso Jacó. O gado liso é teu, no caso Labão. Labão ficou satisfeito, porque a maior parte seria dele, e o que é natural, sendo ele o dono do rebanho. Ok, só que Jacó sabia de algo que Labão não sabia. O que ele fez? Pegou varas de álamo e começou a fazer sulcos nela para ficar listrada. E colocava essas varas no bebedouro, aonde as ovelhas prenhes iam beber. Curiosamente, ele só colocava as ovelhas fortes, que estavam prenhes, para olhar essas varas enquanto bebiam. Aquelas fracas que ele não queria, ele deixava beber em outros lugares que não tinham aquelas varas listradas. Então, com isso, ele foi criando a imagem na sua mente do gado malhado, prosperando, nascendo mais gado malhado. E a verdade é que no final, o resultado foi esse. Ele teve muito mais ovelhas malhadas e Labão perdeu nesse caso, porque ficou com uma quantidade de gado bem menor do que a de Jacó. Porém, Labão tentou mudar isso.
Bom, o que acontece? Nunca aconteceu isso. Não é normal que as ovelhas malhadas e lisas superem as lisas. Nunca aconteceu. Mas já que aconteceu, vamos mudar o acordo. Agora, as malhadas serão minhas. Isso no ano seguinte. E as lisas serão tuas. Para Jacó ele falou. Jacó, ok, tudo bem. O que ele fez? Tirou as varas listradas e colocou para o gado fraco ver. As ovelhas que estavam prenhes, mas que eram fracas, deixou para ver as outras. As fortes, ficou vendo as lisas. Então ele inverteu o processo. Resultado, no final daquele período, quando as ovelhas tiveram os seus filhotes, as fortes deram à luz bebês lisos e as fracas listradas. E assim Labão mais uma vez ficou com a menor parte e com gado de péssima qualidade. Meus amigos, eu não estou dizendo para você que isso é o ideal de se fazer. Na verdade, Jacó usou de uma estratégia, ele usou de um conhecimento para obter vantagem em cima do sogro. Mas o que eu quero lhe mostrar é que ele estava usando uma técnica. Jacó estava fazendo algo que hoje, no meio terapêutico, se chama de visualização criativa. Se você for procurar entender o que é visualização criativa, você vai perceber que é justamente o de imaginar algo para que isso surta um resultado na sua vida. Normalmente os terapeutas usam isso para modificar comportamentos nas pessoas e até recuperar a saúde de alguma parte do corpo que esteja doente. Mas é uma verdade que a visualização criativa tem sua influência. E Jacó provou isso fazendo o que nós acabamos de narrar. Mas eu quero também lhe dizer que tem um personagem que é mundialmente conhecido e há quase 2000 anos esteve conosco, chama-se Jesus, e ele também usava a visualização criativa. Ele também usava a mentalização daquilo que ele queria. E como é que eu sei disso? Porque ele ensinou a fazer isso. Só que a maioria das pessoas não entenderam que Jesus estava ensinando isso. Como é que eu entendi algo que a maioria não entende? Porque ao estudar esses assuntos, eu fui vendo a ligação entre eles e vendo que a estrutura se repetia. Jesus, quando disse assim, quando orardes, orai crendo que já recebestes e será vosso. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, como é que você pode agir, orar, que algo já é seu, sendo que você ainda não o tem? Quando você está querendo namorar alguém, você o imagina e você imagina essa pessoa na situação que você deseja que esteja, ou seja, envolvido com você. Quando Jesus disse, orai crendo que já recebestes, ele está dizendo, imaginando que já é seu, usando a sua imaginação, a mente, com fé, com confiança, imaginando aquela situação como já sendo verdadeira. Então Jesus, de fato, sempre demonstrou que aquele que tem fé, tudo é possível. Isso quer dizer que fé é a força que você coloca em ação, com confiança, com convicção, com certeza, imaginando o que você quer, de tal forma que essa imagem, sendo materializada, seja exatamente o que você deseja. Meus queridos, nós ainda temos outros exemplos para dar para você e nós vamos dar sequência nos vídeos seguintes. Muito obrigado.